Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Professor Marcos Miguel. Nessa videoaula iremos resolver juntos um problema que caiu no vestibular do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ano de 2009/2010, e lá na prova é a questão de número 20. Vamos ao enunciado do problema. Sejam A, B, C e D os vértices de um tetraedro regular, cujas arestas medem 1 centímetro. Se M é o ponto médio do segmento AB e N é o ponto médio do segmento CD, então a área do triângulo MND em centímetros quadrados é igual a... Aí as opções são raiz quadrada de 2 sobre 6, raiz quadrada de 2 sobre 8, raiz quadrada de 3 sobre 6, raiz quadrada de 3 sobre 8 e raiz quadrada de 3 sobre 9. Então, temos aí um problema de geometria espacial e vamos à solução do problema, ok? Todo problema de geometria, facilita bastante a sua resolução se você fizer uma boa figura. Então, vejam que o enunciado, ele fala de um tetraedro regular, tá certo? ABCD. Então tá aqui o tetraedro regular ABCD, e ele diz que as arestas, medem 1 centímetro. Aí ele diz que M é o ponto médio do segmento AB. Então você tem aqui a aresta AB, ou segmento AB do tetraedro, e M é ponto médio desse segmento AB. Ora, se M é ponto médio, então vai dividir o segmento AB em duas partes iguais, ok? Colocando dois tracinhos, eu indico que o M é ponto médio desse segmento. E o N é ponto médio do segmento CD. Então, fazendo o mesmo aqui embaixo, vamos ter que aqui é dois tracinhos aqui também, já que as arestas, do tetraedro são todas iguais. Então, não faz mal eu simbolizar aqui da mesma maneira que eu simbolizei nesse lado. Tá ok? E aí o problema pede para você calcular a área do triângulo MND. Então, ele quer a área do triângulo MND, isto é, o triângulo de vértices M, N e D, que é esse triângulo que eu achurei aqui, tá certo? Então, como é que a gente calcula a área desse triângulo? Primeiro, observe que o triângulo MND, ele é um triângulo retângulo, tá certo? Observe que o triângulo MND, ele é um triângulo retângulo. Ora, por que ele vai ser um triângulo retângulo? Se você olhar o triângulo DMC, imagina o ponto M ligado aqui ao ponto C, tá certo? Eu não tracei aqui para não sujar muito a figura, mas se você observar o triângulo CMD, tá certo? O triângulo CMD, ele vai ser um triângulo isósceles, tá certo? Porque você vai ter o segmento saindo de D, indo até o ponto M, igual à medida do segmento saindo de C até o ponto M. Então, a primeira coisa que vocês devem observar nessa figura é que o triângulo, então note que o triângulo CMD, ele é um triângulo isósceles, certo? Ele é um triângulo isósceles com o lado MC igual ao lado MD, tá ok? Então, o segmento que parte de D e vai até o ponto M, ele é igual ao segmento que parte de C e vai até o ponto M. Ora, mas se esse triângulo ele é um triângulo isósceles, tá? E o N é ponto médio do lado CD, então isso significa que esse segmento MN,
ele funciona como altura do triângulo CMD relativa ao lado CD. Logo, esse ângulo aqui ele vai ser um ângulo de 90 graus, porque sabemos que no triângulo, quando o triângulo ele é isósceles, né? Então, o segmento que sai lá do vértice e vai até a metade do lado desigual, ele funciona como mediana, como bissetriz e como altura, simultaneamente. Então, nesse caso aqui, como toca exatamente no ponto médio, esse segmento MN ele é a altura relativa ao lado CD do triângulo CMD, que a gente acabou de observar que ele é isósceles. Então, o triângulo que a gente quer calcular a área, ele é um triângulo retângulo no vértice N. Ora, se ele é um triângulo retângulo, para calcular a sua área, basta que a gente calcule a medida dos dois catetos. Um dos catetos a gente já tem. Por quê? Porque a aresta do tetraedro, ela mede 1 centímetro. Se N é ponto médio, então significa dizer que ND vai valer 1 sobre 2 e NC também é 1 sobre 2. Então, um dos catetos a gente já tem, ok? Agora, falta descobrir o cateto MN. Agora, observe o seguinte, olhem para a face ABD. O tetraedro, como ele é regular, as 4 faces dele são triângulos equiláteros, certo? São triângulos equiláteros. Aí, se você olhar para a face ABD, como o segmento que sai de D e vai até o ponto médio do lado oposto, tá certo? O segmento que está saindo de D, indo até o ponto médio do lado oposto, esse segmento MD ele funciona como a altura do triângulo equilátero da face ABD, ok? Isso significa dizer que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. E aí, MD vai ser a altura do triângulo equilátero, tá certo? Do triângulo equilátero que é a face ABD do tetraedro, tá ok? E aí a gente sabe que para calcular a altura de um triângulo equilátero, basta pegar a medida do lado do triângulo, multiplicar pela raiz quadrada de 3 e dividir por 2. Como o lado do triângulo equilátero é a aresta do tetraedro e as arestas valem 1, né? Então isso significa dizer que esse segmento MD ele vai ser igual a 1 raiz quadrada de 3 sobre 2. Isto é, MD vai medir raiz quadrada de 3 dividido por 2. Ok, pessoal? Então, repetindo o argumento, observe que como a face do tetraedro, como ele é regular, vai ser um triângulo equilátero, então, em particular, olhem para a face ABD. Olhando para a face ABD, você percebe que tem um segmento saindo do vértice D e indo até a metade do lado oposto. Ora, isso no triângulo equilátero vai ser uma bissetriz, vai ser uma altura e uma mediana. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que esse ângulo aqui embaixo, ele é de 90 graus, ok? Então, DM é a altura do triângulo equilátero, mas a altura do triângulo equilátero é calculada como? Pegando a medida do lado, multiplicando pela raiz quadrada de 3 e dividindo por 2. Como o lado do triângulo equilátero é uma aresta do tetraedro e as arestas do tetraedro são iguais a 1, então vai ficar 1 raiz quadrada de 3 sobre 2, que dá simplesmente raiz quadrada de 3 sobre 2, ok? Então agora ficou fácil da gente obter o cateto que está faltando para o cálculo da área do triângulo MND. Por quê? Porque o triângulo, como ele é retângulo, e eu já conheço um cateto e conheço também a hipotenusa dele, né? Como consequência do teorema de Pitágoras, a gente pode calcular o cateto MN, tá ok? Então, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo MND, a gente vai ter o seguinte, a soma dos quadrados dos catetos, isto é, MN
elevado ao quadrado mais ND elevado ao quadrado, isso vai ser o quadrado da hipotenusa dele, que é o segmento MD, né, elevado ao quadrado. E aí, substituindo, vamos ter o seguinte: MN é o que a gente quer descobrir, então vai ficar MN ao quadrado, isso somado com ND ao quadrado, isto é, meio elevado ao quadrado, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, que no caso lá é raiz quadrada de 3 sobre 2, ficando então raiz quadrada de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, fazendo as contas, né, vamos ter que MN ao quadrado vai ser igual a... Ora, aqui vai dar 3 quartos, né, vai dar 3 quartos, e aqui vai dar 1 quarto. Então, passa para o outro lado, menos 1 quarto. E aí vamos ter que MN elevado ao quadrado vai ser igual a 2 quartos, que simplificando, é melhor deixar 2 quartos para não ter que racionalizar depois, né? E aí isso implica que MN, a medida MN, vai ser igual a raiz quadrada de 2, né? A raiz quadrada positiva de 2 dividido por 2. Então, essa é a medida do cateto que estava faltando. Aí agora a gente pode calcular a área do triângulo MND, certo? Porque observe que o triângulo MND, sendo retângulo em N, né, basta a gente multiplicar as medidas dos dois catetos e dividir por 2. Então, vamos fazer o cálculo da área aqui ao lado, certo? Então, o triângulo MND, eu vou representar a área dele assim, a área do triângulo MND, certo? Então, a área do triângulo MND, como eu disse, vai ser o produto dos catetos, no caso ND, multiplicado pelo cateto MN, dividido por 2. Esse vai ser o cálculo da área, tá certo? Então, a área do triângulo MND vai ser igual a... O segmento ND lá na figura, se você observar, é 1 sobre 2. Então, vai ficar aqui 1 sobre 2 que já tem no cálculo da área, tá certo? Vezes ND, que é 1 sobre 2, multiplicado por MN, que a gente acabou de calcular, que vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, a área do triângulo MND, que ele pede no enunciado, vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de 2 sobre 8 centímetros quadrados, né? Porque a aresta do tetraedro foi dada em centímetros. Tá certo, pessoal? E aí está resolvido o problema. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima videoaula.